Flamengo estreia no Brasileirão sábado contra o Internacional no Maracanã, duelo entre o campeão carioca e o campeão gaúcho. E o rubro-negro vai estar desfalcado. O Arrascaeta está fora com uma lesão na coxa direita. Ele foi cortado da seleção uruguaia e já iniciou o tratamento. E o Gerson, que precisou ser cortado da seleção brasileira por dores na coxa esquerda, ainda é dúvida. Saudações rubro-negras, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos acompanhar aqui as últimas notícias do Flamengo, preparação para o início do Campeonato Brasileiro e sobre as lesões de Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. E tem mais novidades sobre o caso Jorginho. Jorginho vem ou não vem? Vamos saber disso tudo aqui, ó, agora. Já vou pedir para você, ó, deixar o like, metralha o dedo no botão de like, que é de graça e ajuda pra caramba o canal. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho e compartilha o vídeo. Papum, sem enrolação, vamos lá. Com o Cícero Melo. Dois candidatos, então, ao título. Eu coloquei Flamengo e Inter. Flamengo? Eu já não lembro mais se eu coloquei na minha cotação, mas Flamengo e Inter estão no meu G4. Estão no G4? Não lembro da ordem. Tudo bem, Cícero? As informações direto do Rio. Tudo bem, beijo pra você, Mari. Um abraço no Bruno, nos companheiros nos estúdios e no Fã de Esportes. Flamengo virou um mini hospital. Muita gente no departamento médico. Vamos então às atualizações do DM do Flamengo. O Gerson Meia, após ser desconvocado da seleção brasileira com dores na coxa esquerda, né, uma contratura, fadiga muscular no jogo contra a Colômbia em Brasília, se reapresentou nesta segunda-feira no CT Ninho do Urubu para dar continuidade ao tratamento. Está previsto um exame de imagem, o Flamengo não divulgou ainda se já foi feito o resultado. Ele é dúvida para a estreia contra o Internacional no Maracanã, sábado, 9 da noite, estreia no Campeonato Brasileiro do Flamengo. De La Cruz, o meia uruguaio, foi liberado pela sua seleção, mas o DM do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos médicos. Ele tem problemas de jogar na altitude. O jogo do Uruguai na altitude de 4.090 metros de alto, na Bolívia. E o corte ligou o alerta no Flamengo. Ele pode virar um problema quando o Flamengo jogar na Libertadores na altitude. Tem jogo na terceira rodada do Grupo C contra a LDU, em Quito, na altitude de 2.850 metros, mas ele não será problema para o jogo de estreia contra o Inter. Arrascaeta, um exame de imagem realizado na seleção uruguaia, constatou uma lesão no músculo da coxa direita. Saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Fora do jogo contra o Internacional. Pedro, que já é um caso antigo, fez uma cirurgia no ligamento do joelho esquerdo em setembro do ano passado. Ele está em recuperação dessa grave lesão, segue o planejamento estabelecido pelo departamento médico e já realiza trabalhos com a preparação física há um mês. Deve voltar no final de abril, início de maio. Outros jogadores que estão no DM: o Bruno Henrique, atacante, Danilo, zagueiro, e o Vinha, lateral esquerdo. A gente confirma, então, vamos ver se para a estreia contra o Inter, quem vai poder jogar pelo Flamengo e quem não vai poder jogar. O Flamengo também está trazendo todos os seus jogadores, servindo as seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo, trazendo aí voos fretados. Vai ter praticamente todo mundo, principalmente os que estão na seleção brasileira. Sport Center também a Roberta Barroso, que agora atualiza o lado do Flamengo, que conta ou espera também avaliar os seus jogadores que foram cedidos nesse período, né, Beta? Verdade, Mari. A semana começa com duas preocupações, porque Gerson e Arrascaeta foram cortados das seleções. O Gerson não tem lesão, de acordo com os exames divulgados, tem uma contratura muscular na coxa esquerda, mas hoje, na parte da tarde, no treino, vai ser avaliado pelo departamento médico do Flamengo. Arrascaeta, cortado da seleção uruguaia, ele atuou cerca de 41 minutos contra a Argentina, foi substituído pelo De La Cruz, mas saiu com dores na coxa direita. Outro jogador, então, que vai ser avaliado hoje mais de perto pelo DM do Flamengo. O De La Cruz entrou na partida, mas também foi cortado da seleção. Só que durante o jogo não aparentou nenhum problema e justamente não deve ser problema para o Flamengo, porque segundo a imprensa uruguaia já estava ali no cronograma que o De La Cruz não faria parte aí desse segundo jogo por conta da altitude boliviana. Bom, Bruno Henrique e Danilo, enquanto o time estava de folga no final de semana, os dois foram até o Ninho do Urubu porque estão naquele processo de recuperação de lesões na coxa. E fica a expectativa, então, se eles vão para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no sábado. Lembrando também que o Pedro segue aí também nesse processo de recuperação, se machucou em um jogo da seleção brasileira também no ano passado. Brasileirão, que é então a prioridade também do Flamengo nessa temporada. O time não conquista o título
título desde 2020. E pra gente fechar, o volante Jorginho esteve aqui no Rio na semana passada com a esposa. Inclusive, eles tiveram as redes sociais invadidas pelos rubro-negros pedindo para que ele acertasse com o Flamengo. Segundo o GE, o staff do jogador vai avaliar as propostas da Itália, também, claro, do Flamengo, da França e do mundo árabe depois do jogo pelas quartas de final da Liga dos Campeões. O Jorginho que atua no Arsenal. E aí, segundo o GE, a prioridade é o Flamengo e também o staff irá apresentar, na verdade, um documento falando sobre aí a projeção de carreira do jogador, mas claro, visando a parte financeira. O torcedor tá de olho porque quer que o Jorginho assine com o rubro-negro. O torcedor do Flamengo tem que ficar preocupado, de repente, de perder o Felipe Luiz, porque ontem até o José Boto deu uma entrevista dizendo que muita gente procura para saber informações, citou o técnico do Olympique de Marseille. Nos jornais espanhóis já se fala muito do Felipe Luiz. Será que já tem essa preocupação já? Quando o Vitor Pereira foi mandado embora do Flamengo, eu falei que o Flamengo deveria tentar colocar o Felipe Luiz, falei minha, de técnico, como experiência. Por conta de toda essa inteligência e essa escola que ele vivenciou e pelo perfil dele como jogador em campo de entender o jogo, ele já era um técnico dentro de campo, a orientar os colegas. Só que, obviamente, para ser técnico, você precisa ter liderança, você precisa pegar, por exemplo, os seus antigos colegas de equipe e entender a hora que você vai ser o chefe deles. Sim. Você não vai ser mais o cara que está ao lado deles, trocando as ideias. Ele conseguiu isso? Nossa senhora, o que ele fez, muito. Se ele fez isso com o Gabigol, que fez gol em todas as finais de Libertadores, e é para muita gente o segundo maior jogador, não melhor, mas o segundo maior jogador da história do clube, o maior jogador da segunda geração mais vitoriosa do Flamengo, tá muito claro que ele conseguiu isso. E ele tem muito perfil de um técnico que vai trabalhar na Europa. Ele depende muito do que ele quer para a carreira dele, porque dificilmente ele vai começar por cima. Pelo que é o Felipe Luiz e pela relação dele com o Flamengo, eu não consigo imaginar ele saindo no meio do ano, por exemplo. Não consigo. Que é quando as equipes europeias querem se reforçar. Acho que eu não consigo ver o Felipe Luiz abandonando o Flamengo como aconteceu com outros treinadores. Mas no final do ano, de repente. É lógico que com o objetivo cumprido, né? Aí tem lógico que tem uma conversa ali de planejamento futuro, traçando metas, enfim. Ele tem 3 títulos a gente já, pode estar enganado, mas eu não consigo ver o Felipe Luiz saindo de um jeito que o torcedor do Flamengo vai olhar para ele de uma forma, de um movimento errado que ele fez. Se ele quiser... Tem muito sentimento envolvido, ele sabe o tamanho que é o Flamengo, o quanto o Flamengo está sendo importante para essa formação dele como treinador, o elenco que ele tem em mãos, um time que disputa os campeonatos, todos que o Flamengo disputa para a briga por títulos. É um caminho que talvez naturalmente vai acontecer, como a gente pode olhar para o Felipe também, seleção brasileira, por exemplo. Mas eu não consigo ver um movimento assim, algo rompido de uma hora para outra, conhecendo um pouco, né? Imaginando o que o Felipe pensa de Flamengo e de futebol. Tem uma coisa que é muito cruel e a gente já devia ter feito isso há muito tempo, que é a adaptação do nosso calendário ao calendário da Europa. A não ser que o Felipe Luiz vá numa situação emergencial, pegar algum time em crise, tapar alguma situação complicada, ele, quando sair do Flamengo, e aí vamos pegar o melhor cenário possível, faz sucesso, continua no clube, ganha os campeonatos, isso será no meio de algum ano, no meio da temporada. Porque é quando começa a temporada de fora. Então, se ele quer trabalhar num projeto e começar, ele tem que ir no meio desse ano, ou do ano que vem, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 50 anos que seja, mas ele tem que ir no meio do ano. E ir em qualquer outra época do ano é ir numa situação complicada para o clube europeu. E é isso, gente. Como vocês acompanharam junto comigo aqui, ó, o Flamengo vai estrear com essas baixas aí. Gerson, Arrascaeta, De La Cruz é dúvida, pelo que eu entendi aqui. A gente não sabe se vai ou se não vai. E Jorginho, né? Tomara que desenrole logo esse imbróglio e ele possa vir jogar no Mengão. O Mengão já é uma máquina. Com o Jorginho, então, vai ficar melhor ainda. Agora com vocês, deixe sua opinião aí na caixa de comentários. Como eu falo pra vocês, o feedback de vocês é muito importante. Vou ficando por aqui. Papai do Céu abençoe. Bye, bye.